Lições da Bíblia, com o pastor Estina. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, de outubro até dezembro, estamos estudando a missão de Deus, minha missão. O assunto da semana é o chamado de Deus para a missão. E o tema de hoje, a igreja primitiva e as zonas de conforto. A igreja saiu da zona de conforto principalmente em razão da perseguição. Paulo, que depois se converteu ao cristianismo e se tornou um dos baluartes do primeiro século, era um dos principais perseguidores. Embora a igreja tenha se dispersado, os discípulos pregavam apenas para o povo judeu. Quando a perseguição começou, na qual Saulo, um judeu devoto e fariseu, estava ativamente envolvido, a igreja em Jerusalém foi dispersa por toda a Judéia e Samaria. Jesus havia predito em Atos 1:8: "Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria." Essa declaração foi cumprida, como observado em Atos 8:4. Os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Mesmo depois que a igreja começou a avançar para além de Jerusalém, os cristãos ainda pregavam nas regiões dos judeus ou nos distritos do povo judeu em outras cidades. Atos 11:19 indica que a igreja foi dispersa até a Fenícia, o Líbano e Chipre, mas não pregavam a mensagem a ninguém que não fosse judeu. Os discípulos de Jesus e da igreja primitiva não pretendiam ver os gentios aceitando o Senhor, mas apenas os judeus. Eles ainda tinham visões muito estreitas sobre qual seria a missão da igreja. Pedro, um discípulo de Jesus e uma das principais figuras da igreja primitiva, era contrário a levar a mensagem do Evangelho aos gentios, mesmo depois de Paulo ter começado a fazer isso. Pedro era conhecido como o apóstolo dos circuncidados, ou seja, dos judeus, e Paulo, o apóstolo dos gentios, Gálatas 2:8. No início, Pedro nem queria ser visto com os gentios, Gálatas 2:11 e 12. No entanto, Deus tirou Pedro de sua zona de conforto e mudou seu coração. Ele começou a compreender o que de fato envolvia a comissão do Evangelho e o que a morte de Jesus devia realizar pelo mundo inteiro. O relato de Atos 10 mostra claramente como Deus conduziu a situação na história envolvendo Pedro e Cornélio. Pedro compreendeu que nenhum ser humano deve ser considerado comum ou imundo. Deus não faz acepção de pessoas, judeus e gentios, escravos e livres, ricos e pobres, raça, cor, etnia, castas ou qualquer outra diferença. Para Deus, somos todos candidatos ao reino celestial. Como discípulos de Cristo, vivendo os últimos momentos da história deste mundo, devemos compreender e praticar a grande verdade de que no reino de Deus não há fronteiras territoriais nem classes sociais, e nossa missão é ir a todas as nações, levando-lhes a mensagem do amor do Salvador. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus: "Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora." E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: "Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim." João 5:39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.